Olá! Começa agora o programa Nossos Cursos, Seu Futuro. No programa de hoje, viemos até a Escola de Ciências Jurídicas e Sociais para conversar com o professor José Arthur Martins sobre prática jurídica. Professor, seja bem-vindo ao programa e obrigada por nos receber. Eu que agradeço a participação aqui. Professor, a prática jurídica a gente sabe que ela é decisiva na formação do advogado, né? De que forma que a Univale oferece essa oportunidade para os alunos aqui no curso? O curso de Direito ele oferece a prática jurídica. A gente chama de estágio de prática jurídica, né? Então tem todos os campi. Aqui em Itajaí eu coordeno essa parte, né? Então o estágio o que é? Ele visa basicamente oferecer ao aluno aquela vivência prática que ele vai enfrentar quando ele se formar. Então, nós agora estamos com a matriz nova já em implantação, né? Matriz 9, que vai ser do 6º ao 10º período. Claro que ainda temos a matriz 8, que é do 5º ao 9º período, são 5 semestres em que ele vai desenvolver ali a prática jurídica. Então, com base em casos que os professores, que são todos advogados, orientadores que trabalham na área, né? Então aí tem a prática jurídica civil, penal, trabalho, tributário, administrativa, né? Fazendo com que o aluno ele vá praticando aquilo que ele já está aprendendo ali na graduação. Todas esse laboratório, esses laboratórios de prática jurídica em cada uma dessas áreas, todas essas áreas ele já teve também essa base teórica nas disciplinas anteriormente? Sim, Denise. Ele inclusive, desde o 3º período, na verdade, desde o primeiro já tem, né? A gente chama de direito material, onde está o direito fundamentado, né? Mas o direito processual a partir do 3º período, a gente já vai trabalhando. Só que, claro, é muito mais um aspecto teórico ali na sala de aula. Ele precisa exercitar isso. E aí o que faz? Nessas práticas jurídicas ele vai colocando aquilo que ele aprendeu e estará aprendendo ainda ao longo dos semestres que se seguem. Então, o objetivo é bem esse mesmo, né? Pegar aquela teoria que ele aprendeu, que ele viu na legislação, que já tem um conteúdo prático na sala de aula também. Só que ele ainda não desenvolveu as peças, as petições, como é que ele vai atender um cliente, por exemplo, né? Poxa, como é que eu vou fazer para apurar o que o cliente precisa? Qual é o problema dele? Precisa entender, né? Ele tem que ler todo o processo, realmente, exatamente, acompanhar tudo aquilo para conhecer. Inclusive como se ele estivesse no escritório de advocacia, né? Tanto que um dos módulos, nós temos ali a prática que a gente chama de simulada, né? Por que simulada? Porque ele está com base em alguns casos que já foram desenvolvidos, né? São casos que já aconteceram, ou elaborados pelos professores, mas ele não tem o cliente na frente dele. A gente prática simulada. Ou a prática real, que é aquela lá no escritório de modelo de advocacia. Que aí depois que eles saem dessa etapa aqui, que eles vão para lá. Exatamente. Então aí ele vai desenvolver, Denise, a questão do atendimento. Como é que eu atendo esse cliente? Então recebe o cliente, muitas vezes, que tem que ter até um pouquinho de fundo psicológico até, porque como muitos casos lá são atendidos em que a pessoa chega desestruturada, questões familiares, por exemplo, né? Ou questões de inventário, precisa entender o problema. Então ele vai reduzir isso a escrito, verificar onde é que está o direito dele, o que ele precisa, qual é a documentação e desenvolver as petições, petição inicial, contestação, recurso, como se na prática ele estivesse, porque esse é o objetivo, né? É simular ele, voltando ele já, colocando ele para a prática. E didaticamente também é necessário ter toda uma organização específica para dar conta dos estágios. Sim, então o que faz? Para que o aluno desenvolva bem isso, nós adotamos alguns critérios de avaliação, né? Então, que critérios são esses? Eles estão intimamente ligados, especialmente com o exame da ordem, que é, digamos assim, a primeira etapa que ele tem que enfrentar, né? Terminou o curso, ele já tem que ter a carteirinha da OAB para advogar, principalmente. Então, para isso, ele precisa realizar o exame de ordem. Então, o que nós fizemos? Nós colocamos os alunos a serem avaliados de acordo com aqueles critérios que estão lá, que nada mais são critérios que ele vai ter que se pautar para a vida profissional também. Então, quando ele for fazer uma petição inicial, por exemplo, né, os alunos que nos assistem vão entender, eu preciso saber para quem eu vou direcionar isso. Qual é o juiz? Qual é a comarca? Né? Vou ter que qualificar essa pessoa, vou ter que contar os fatos, né? Vou ter que colocar ali o pedido, né? A causa de pedir, o pedido. Então eles precisam ter esses critérios bem delineados. E os professores fazem essa análise
E vão avaliando ele e comunicando ele, olha, amigo, você está sendo avaliado dessa maneira, para que ele possa fazer esse link, né? Poxa, eu preciso desenvolver a petição dessa maneira, daquela maneira, sabe? E um fato interessante é que quando ele chega ali no 9º período, né? Na matriz 8 é 8º e 9º, na nova vai ser 9º e 10º, né? O aluno ele escolhe a área que ele vai se colocar, né? Então, nesse caso ali, ele vai fazer a escolha pela área dele. Então, nessa escolha ali, ele consegue desenvolver a área dele. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma busca, eu quero desenvolver a área civil, área penal, né? Então, ele vai se especializar naquela área. Para quê? Para que quando ele for trabalhar, ele saiba qual é a área que ele vai trabalhar. E aí ele escolhe o exame da ordem. E é isso também, bom, a Univale ela tem um destaque também, né, no índice de aprovação no exame da ordem, até justamente por causa de todo esse trabalho que é feito aqui na faculdade, nas práticas jurídicas também, né, professor? E todo esse resultado também, acho que é possível identificar a partir dos espaços que os alunos encontram também para fazer os estágios não obrigatórios também? Isso. A Univale, claro, oferece o que a gente chama de estágio obrigatório, né? Então, está ali na matriz curricular dele. Mas desde o primeiro período, ele pode buscar o conhecimento, ampliar o conhecimento dele pelo estágio não obrigatório, né? Então, no estágio não obrigatório, desde o primeiro período, fóruns, delegacias, escritório de advocacia, áreas jurídicas, tem algumas empresas que têm áreas jurídicas, então ele já vai desenvolvendo essa prática jurídica. Como disse, desde o primeiro período ele já consegue, né? E o interessante é que ele consegue também criar uma rede de relacionamentos que quando ele está praticamente terminando o curso, nós temos relatos de diversos alunos que estavam como estagiários não obrigatórios e que foram efetivados naquela empresa, o setor jurídico, ou então tomaram gosto por aquela área e aí foram para o concurso público. Que esse que é o grande propósito do estágio, né, professor? É apresentar para o aluno as possibilidades que ele tem na área profissional, né? Nós temos uma grata felicidade que os alunos, quando vão para a formatura, muitos deles já estão aprovados no exame de ordem. Então, a Univale, diante de todo o bom trabalho que tem sido desenvolvido, e aí, merecidamente, elogiar os professores, né, que são da área e estão cada vez mais, eles buscam se aperfeiçoar para levar o aluno à aprovação. Então, que bom que está sendo bem comum e que nós vamos para a formatura e boa parte da turma já está aprovada no exame de ordem, né? Alguns deles, inclusive hoje de manhã, atendemos pessoas que elas estão indo para a residência no Ministério Público, né? Já estão quase se formando, já sendo chamados para trabalharem com juízes, como assessores. Então, para nós é uma alegria, né? Colocar o aluno, terminando a faculdade, já está no mercado de trabalho. Professor, para a gente ir encerrando aqui também, dentro dessas práticas jurídicas que o aluno tem aqui na Univale, né? Tem alguma situação, tem alguma área que eles mais encontram dificuldades, que é mais demandada, que eles sentem um pouco mais assim ou não? É de uma forma geral mesmo, ou uma preferência? Os alunos, de forma geral, não têm dificuldades, né? Porque nós procuramos já verificar no mercado o que está sendo exigido deles lá fora, né? Claro, tem o que a gente chama de novos direitos, né? Então, tem situações, por exemplo, na inovação e empreendedorismo, que veio muito forte para o direito, nós temos trabalhado isso com eles, então são áreas um pouco novas para eles, né? Direito no âmbito da internet, né? Hoje nós temos a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, então esses cuidados de legislações novas, né? Que o aluno muitas vezes tem que se adaptar, né? A área marítima, que nós temos aqui também, então algumas áreas que, claro, ele encontra dificuldade, óbvio, até porque são novos direitos, mas ele vai à busca do conhecimento, a gente auxilia eles. São novas oportunidades também que surgem. Excelentes oportunidades. Nós temos, inclusive, algumas áreas que até um tempo atrás ninguém pensava em trabalhar. Direito médico, por exemplo, né? Direito urbanístico, né? Então, são áreas que os alunos estão descobrindo e estão buscando. Direito imobiliário, nós temos muito forte aqui na região. Então, são diversas oportunidades, sabe? A gente costuma dizer para o aluno, ele tem um leque enorme de opções. Eu não quero advogar.
Ah, mas eu gostaria de trabalhar lá na minha empresa, eu vou ter oportunidades, ter área jurídica. Aí eu tenho concurso público, né? Você pode conciliar com outra área, então dá para ir, por exemplo, para a Receita Federal. Nós temos ali diversos casos de alunos que fazem concurso para auditoria fiscal. Então, as áreas são várias. Tá certo. Professor José Arthur Martins, o responsável pelo Núcleo de Prática Jurídica aqui do curso de Direito da Univale, obrigada pela sua participação e pelas informações. Eu é que agradeço a oportunidade. O programa Nossos Cursos, Seu Futuro de hoje termina aqui. Até o próximo!